E agora sim, nós vamos então para o painel aqui com Raul Beck. Raul, por favor, a palavra é toda sua. Ok, Noel, prazer em vê-lo novamente, tá? Agradeço ao Tiago Fraga, à FRG, à ABGD pela realização desse evento, tá? Excelente. Estamos novamente aqui agora na região norte, tá? Trazendo um pouco de armazenamento de energia para o pessoal do setor fotovoltaico. Falar rapidamente, pegando o gancho que o Nelson já colocou, tá? Então, os sistemas de geração fotovoltaica, eólico, energias renováveis de modo geral, claro, todo mundo sabe da sua intermitência, né? E os sistemas de armazenamento estão vindo para perenizar essa geração distribuída, essa mesma centralizadas renováveis, tá? E perenizar com altos índices de eficiência e qualidade e robustez para o grid. Então, de um modo geral, os sistemas de armazenamento eles podem estar tanto em pequenas escalas, tá, no consumidor final, na faixa ali de algumas horas, alguns quilowatts de armazenamento local, como em grandes sistemas no armazenamento, chegando a megawatt, a gigawatt, já está chegando sistemas de armazenamento que podem estar distribuídos tanto na parte de geração, serviços ancilares, grandes sistemas ligados à transmissão, à distribuição. Então, é uma tendência irreversível, mundial. Vou mostrar alguns números dos sistemas que já estão instalados em operação no mundo, é uma coisa impressionante, tá? Na verdade, o storage, ele vem de diversas formas, tá? A gente fala no storage sempre pensando em baterias, que é o mais presente no nosso dia a dia, desde as baterias chumbo-ácidas, que são as mais conhecidas, que já têm um maior nível de maturidade tecnológica, como baterias de lítio-íon, que vem surgindo com muita força nesse mercado, dominando esse mercado, sódio e enxofre, outra tecnologia de bateria também que já tem um bom grau de maturidade, mas que já foi bem utilizada no setor e está um pouco, vamos dizer, ultrapassada, não seria bem o termo, mas a lítio deixou a tecnologia só de enxofre um pouco para trás. E novas tecnologias, como as baterias de fluxo, que vem desenvolvendo fortemente, mas ainda não estão no nível de maturidade adequado para implantação imediata, como as baterias avançadas de chumbo ácidas também. Então, a gente tem uma família de baterias eletroquímicas, fora aquelas outras tecnologias de armazenamento, como bombeamento de água em usinas reversíveis, armazenamento em ar comprimido no subsolo, grandes massas girantes mecânicas, tá? Baterias de sal fundido, armazenamento térmico, sal armazenado a 1.000 e poucos graus. Mas hoje a gente vai falar sobre as baterias eletroquímicas, mais especificamente lítio. Tá? Por que lítio? Fazendo uma comparação rápida nas tecnologias, digamos, hoje disponíveis, chumbo ácido, lítio e fluxo que estão vindo, a gente vê que as características técnicas dessas baterias de lítio, elas se tornam extremamente úteis e adequadas para essa aplicação. Aplicação até 4 horas, tá? Com um grande número de ciclos, tá? Que ultrapassa com folga as baterias chumbo-ácidas, por exemplo, não chegam ainda no nível de uma bateria de fluxo, que ainda é um nível, digamos, experimental. Ainda não há uma demonstração prática, mas, teoricamente, elas chegam a 10, 15 mil ciclos, tá? De vida numa bateria de fluxo, enquanto as de íon de lítio já têm comprovada a operação de 2.000, 8.000 ciclos de operação, com eficiências altíssimas, podendo chegar a 98% de eficiência. O que é eficiência? É o quanto você gasta de energia para armazenar uma determinada capacidade na bateria e depois retirar dessa bateria. Enquanto numa bateria chumbo-ácida você vai conseguir colocar e retirar 70% do que você coloca, numa chumbo-ácida você pode chegar a 98%, numa lítio você pode chegar a 98%. Então, a parte de perda energética é muito importante nesses sistemas, tá? Densidade energética também é a mais alta delas. Os custos vêm caindo absurdamente nos últimos 10 anos, digamos, de 2011 a 2021. O preço da bateria de lítio-íon, ela reduziu de
1.100, $1.200 para 120, 130, ou seja, uma redução praticamente de 90% do custo dessas baterias em 10 anos. E a tendência, drivado pelo desenvolvimento e pela demanda no setor de veículos elétricos, a tendência é, nos próximos 2, 3 anos, esses valores chegarem na faixa de 70, 80 dólares por quilowatt-hora. Tá? Esse é uma projeção de como a gente vai ter o mundo evoluindo em termos de armazenamento de energia ou baterias de lítio-íon, tá? O preço do sistema, de um pack de baterias. Então, a gente via os valores que eu falei, 2010, 2011, em torno de $1.200, caindo aqui em 2020 para 137. Hoje ela já está chegando na faixa de 110, 105 dólares. Há situações, na verdade, esses valores que eu digo são valores que são praticados para as montadoras de veículos elétricos que demandam em alto volume essas baterias. Para o setor de armazenamento de energia, os valores são mais elevados e mais na frente eu vou mostrar por quê. Mas hoje já tem montadoras que dizem que estão adquirindo baterias de lítio-íon na faixa de 80 dólares, tá? Ao passo que o preço médio está em torno de 110. Mas a projeção é que isso caia a 45 dólares o quilowatt-hora para 2035. E o crescimento da demanda, puxado, o azul aqui é os veículos elétricos, puxado pela demanda de veículos elétricos, traz números assim fantásticos de capacidade de baterias. Para 2035 se estima acima de 20 terawatt-hora de baterias lítio-íon sendo demandadas pelo mercado. O nosso rosa aqui é a parte de storage, baterias de lítio-íon aplicados em storage. Hoje eles têm uma participação ínfima no mercado, ínfima, mas já bastante significativa. Tá? Esse significativa, aqui tem um zoom daquela parte de crescimento, a gente vê que nós estamos aqui 2020, 2021, com volumes ainda pequenos, mas uma projeção até 2040 se fala em torno de 1.100 gigawatts de potência acumulada de bateria. Lítio, provavelmente a grande maioria lítio-íon espalhada no mundo. Tá? Onde espalhada no mundo? A China aqui principalmente, puxando esse mercado, a seguir os Estados Unidos, a América Latina, com um percentual significativo, e o restante do mundo. Tá? Aqui nós temos uma projeção de qual é o CAPEX, ou seja, o investimento em euros por watt-hora. Multiplica por 1.000 aqui, a gente tem 250 dólares ou euros por quilowatt-hora. Tá? A média de preço hoje para storage em sistemas de utilities, grande escala. Tá? E esses valores vão decaindo, chegando aqui para 2040 na faixa de 100 dólares o quilowatt-hora, podendo chegar a menos, a 50 dólares o quilowatt-hora, dependendo do ritmo de implantação disso. Tá? E, do mesmo modo, a operação desses sistemas, tá? Aqui nós estamos falando em euro por quilowatt-hora por ano. São valores bastante baixos, tá? E que tem uma curva de decrescente também projetada bem acentuada. Eu estou meio de olho no meu horário aqui, que me deram uma apertada no tempo. Mas na implantação dos sistemas de baterias em geração distribuída, basicamente eólica, fotovoltaica, nós podemos ter dois tipos de implantação. Uma implantação em que as baterias elas são acopladas em CA. O que é acoplado em CA? A gente tem um sistema de bateria e inversor bidirecional que ele utiliza a conexão no sistema CA da geração distribuída. Tá? E um outro esquema em que a bateria se acopla através de um inversor híbrido. Aqui, desculpa, eu falei inversor híbrido, não é um inversor normal, tá? Inversor recarregador. E aqui um inversor híbrido que acopla em CC. Tá? Então, nós temos dois tipos então, de composições em que a gente vê que o acoplamento em CC
aqui tem a composição básica de custo desses sistemas, ele traz grandes vantagens do que o acoplamento em CA, porque ele absorve certos custos que são duplicados num sistema em CA. Então, aqui, por exemplo, a gente está falando de um sistema pequeno, um sistema de 4 kW, módulo, inversor solar, tá? Bateria de lítio-íon de 2,5 kW e um inversor de bateria de 3 kW, ou seja, um sistema praticamente doméstico, pequeno comercial. Então, a gente estima em torno de R$ 5 por watt aqui na parte da instalação do sistema fotovoltaico, instalação, BOS, estrutura, inversor. E a parte de armazenamento, ela traz um custo adicional, o custo da bateria, tá? Em si, o inversor da bateria, controlador de carga e instalação. Veja que é significativo. Se você somar os dois, você tem um valor que vai extrapolar. Se você faz o sistema já com acoplamento CC, esses custos aqui que são duplicados, inversores, por exemplo, custo de instalação, eles são distribuídos e reduzidos numa implantação já pensada para ser acoplada em CC. O mercado está farto em opções para todos os gostos e tamanhos. Os sistemas de pequeno porte, residenciais, pequenos comércios, têm uma infinidade de fornecedores, tá, no mundo. Começou com a Tesla, com o Powerwall dela, entrou Samsung, Panasonic. Aqui no Brasil nós temos já vários fornecedores, PHB com tecnologia própria, já desenvolvida para as baterias de lítio, tá? E nos sistemas de grande porte, que eu citei, a gente vê que as coisas já estão no gigawatt. Esse sistema de baterias que está sendo instalado, que já está em operação em Monterey, na Califórnia, o Vistra Moss Landing, na verdade aqui existe 2 sistemas de baterias, um da LG com 1.6 GB, tá? 400 megawatts de potência, 1.6 gigawatt-hora, tá? 400 megawatts de potência, 400 megawatts de potência, e um outro da Tesla de 730 megawatt-hora, ou seja, aqui já tem cerca de 2.3 gigawatts de bateria nessa planta em Monterey, da Vistra Moss Landing. Tá? Na Austrália, a Victorian Big Battery já é uma nova instalação de baterias que a Tesla fez a primeira instalação de um sistema grande em Hornsdale, na Austrália, que hoje está com 193 megawatts-hora, mas a Tesla já instalou um novo sistema lá de 450 megawatts-hora, e vem vários outros sistemas de grande porte, na Califórnia, a Califórnia puxa esse mercado fortemente, Ventura, Long Beach, né? Sistemas de 400 megawatts-hora, outros sistemas, a grande maioria deles baseadas em lítio-íon, apesar de que algumas instalações, por exemplo, a Fukuoka, na Biusen Substation, no Japão, é uma tecnologia de sódio e enxofre, apesar dessa instalação já ser um pouco mais antiga. Tá? Okasco, também, no Japão, também é uma bateria de sódio e enxofre, na faixa de 300 megawatt-hora, 250 megawatts-hora. Então, a gente vê, eu apresentei essa tabela há 4 meses atrás, num outro evento, num evento que chamou justamente esse fórum, e foi interessante quando eu vim fazer uma revisão nessa tabela, eu vi que ela mudou completamente. Tá? Os valores, várias instalações haviam crescido, tá? O tamanho, sendo feitas expansões, como surgiram diversas novas instalações em estações de energias renováveis. Aqui a gente tem algumas imagens, por exemplo, essa daqui é aquela bateria de Moss Landing, tá? Essa é a parte interna da instalação de baterias, e aqui feita pela LG Chem, de 1.600 megawatt-hora, que está instalado dentro desse prédio aqui, que era uma usina térmica que foi desativada. Tá? E aqui na parte externa está a instalação da Tesla, de 730 megawatts-hora. Então, aqui a gente vê o tamanho, a imponência. Isso aqui era uma usina térmica que foi desativada há 2 anos atrás,
apenas para a instalação de sistemas de armazenamento de energia para perenizar a geração eólica e fotovoltaica que tem na região. Essa é uma instalação da Gateway Energy Storage da Califórnia também, 250 megawatts-hora de sistemas de armazenamento de energia. Esse aqui é a primeira instalação de grande porte lá na Austrália, em Hornsdale, no sul da Austrália. Já foi ampliada, ela foi inicialmente instalada com 100 megawatts, 150 megawatt-hora, já está com 194 e tem planos de expansão também. No Brasil, a gente tem vários projetos em operação, projetos principalmente fruto da chamada 21, chamada estratégica 21 da ANEEL. Então, tem diversas instalações já operando, como da CEMIG, BID ao Sol, de 1.3 megawatts-hora, na ES Tietê, Garigê Parker, de 186 kWh, na CETEP, tem uma instalação que está, na verdade, no campus da USP, do IE-USP, que é o projeto junto com o CPQD e com a PHD. Tá? Então, a PHD forneceu o container com o sistema de toda a parte de controle, IMS, PCS, bateria, e o CPQD desenvolveu uma bateria nacional de 100 kW, 118 kWh, junto com a PHD, para ser instalado no container. Tá? E o desenvolvimento de baterias no Brasil não é nem um bicho de sete cabeças. Nós, hoje, só não estamos fazendo as células aqui no Brasil. Todo o resto, os estudos laboratoriais, desenvolvimento de BMS, desenvolvimento de algoritmos, SOC, SOH, balanceamento, estudos térmicos, empacotamento, montagem de protótipo, tudo isso nós temos plena capacidade de fazer aqui no Brasil, como o CPQD tem feito com parceiros como a PHB. Tá? Então, o crescimento exponencial da demanda de baterias de lítio-íon para uso em armazenamento de energia, BESS e veículos elétricos não vai ser impactado por falta de matéria-prima. Essa é uma discussão que o pessoal sempre fala, não, mas o lítio vai acabar, o lítio vai fazer falta. É como o pessoal falava que o petróleo também ia acabar lá na virada do século. Na verdade, uma bateria de lítio-íon, ela usa menos de 2% de lítio na sua fabricação. E o lítio, ao contrário do que dizem, não é um metal raro, não é considerado escasso, ele é abundante, ele é, na verdade, muito distribuído. Então, onde você encontra altas concentrações, como Chile, Bolívia, Austrália, Argentina, são poucos lugares que você encontra ele em altas concentrações, mas ele pode ser extraído até da água do mar. Tá? E novas tecnologias de baterias de lítio estão em contínuo desenvolvimento, os preços estão em queda contínua. Tá? Como eu já falei, no Brasil a gente desenvolve as tecnologias de baterias de lítio, exceto a célula, então temos plena capacidade técnica de engenharia para fazer essas baterias de lítio-íon nacionais, e o mundo vai ser cada vez mais dependente de baterias e é um caminho sem volta. Tá? Então, algumas fotos dos nossos laboratórios lá no CPQD, ainda não estamos abertos à visitação, mas assim que passar essa fase mais crítica da pandemia, estão todos convidados a nos conhecer lá, e eu agradeço o tempo de vocês aqui comigo. Muito obrigado. Raul Beck, do CPQD, o nosso carinho, a nossa gratidão pela sua participação, muito obrigado.